Esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e hoje nós temos uma convidada super especial, a Stephars. Ei, João, alegria estar aqui com você. Parabéns, antes de tudo, por trazer um podcast dentro de um colégio, né? Isso é muito relevante no momento nosso aí de Educação Brasil. Parabéns. Muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou só passar aqui os nossos patrocinadores e a gente começa o nosso papo. Ok. Bom, quem traz esse podcast até vocês é a Rivan Store, uma loja conceito aqui de Vargem Grande, muito boa loja, lá você sai bem vestido, pagando pouco e ainda sem comprometer seu cartão de crédito. A TBA, que é uma escola de artes e danças, lá tem balé, tem danças em geral, também a gente recomenda bastante, eles são um pessoal bem legal mesmo. A Zione, que cuida aqui da nossa parte de áudio e vídeo e as mídias digitais, e o Colégio Cognos, né? Colégio Cognos, colégio com princípios e valores cristãos. O que é princípios e valores cristãos? Nós não temos serviço religioso no colégio, né? O que a gente utiliza são os princípios cristãos, que é o amor ao próximo, respeito ao próximo. Então aqui você não vai encontrar bullying, palavrão, ideologias que giram por aí, né? Brigas, esse tipo de coisa. Assédios, por exemplo, né? Então se você é um cristão ou você tem um filho ou você mesmo gostaria de estudar num colégio de qualidade, o Colégio Cognos é a melhor opção que você tem. A gente utiliza aqui o sistema Mackenzie de ensino. O Mackenzie, para que vocês tenham uma ideia, está há 150 anos na área de educação. Então você vai ter um sistema de excelência aqui para você ou para seu filho, tá bom? Muito bem, então antes da gente começar, eu vou entregar para você uma lembrança aqui do podcast. Que bacana, Pode que bacana, abrir, que singelo. Uau, agora sim. Olha isso, pessoal. Vai para sua coleção. Que lindo isso, que lindo, que lindo. Já vou tomar uma água aqui para refrescar essa tarde quente aqui, né? Muito bem, essa caneca ela foi feita pelos Personalizados L&F, tá? Uma empresa muito bacana, trabalha bem, faz rápido o trabalho e eles estão com uma promoção. Você vai ter o QR Code aí, se você fizer um pedido com eles, o QR Code vai te dar 10% de desconto. Então é só você apontar sua câmera aí para o QR Code e se você precisar de uma camiseta, caneca, caneta, etc., qualquer tipo de brinde eles fazem para você, tá? Não esqueça, ou melhor, lembre-se de curtir, compartilhar e clicar aí no sininho e se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito bem, Stephars. Bom, primeiro vamos acertar o nome, né? É Stephars ou Stephars. Stephars, tá bom. Stephars. Beleza. Bom, você hoje é uma pessoa que trabalha com inovação empresarial, né? Exato. Inovação no trabalho. Então, conta um pouco assim da sua história e Conto eu sei sim. que você tem uma revista digital e algumas outras frentes. Conto sim. Bom, mas eu queria mesmo parar um segundo para te parabenizar. Essa ideia de um podcast dentro de um colégio, ela reverba, é muito maior, é muito mais ampla do que tu pode imaginar. Isso condiz com o nosso tempo, né? E dessa forma, então, eu acredito que você já cria um modelo inovador de educação. Quando a gente fala hoje em inovação, é um tema tão amplo, João, é tão amplo, mas eu diria que a grande inovação está no homem e não na ferramenta, né? Dentro desse princípio, então, é onde eu me coloco. Eu sou uma estrategista de gestão humana, né? Orientada a trabalhar com grandes players, empresas do grande varejo, impactando colaboradores de 18 a 50 anos, e por 25 anos nós fizemos isso, né? Cultura organizacional da forma mais analógica possível. Nos últimos anos, então, eu pego a visão de querer ampliar essa visão de tecnologias, de inovação e me reinventar como profissional. Então, eu me dou a oportunidade de largar um negócio estável, né? Essa minha primeira empresa, e mochilar. Fui cair em Portugal, no Web Summit em 2016. Fui uma das primeiras empresárias a estar nesse maior evento de tecnologia. Para te dar uma dimensão disso, ele reúne anualmente, em novembro, 50 a 60 países, 60 a 70 mil
pessoas. Web Summit, Web em Summit. Portugal. Anualmente acontece. E aí vai a inovação e a gente vai falar de pequenos nichados de inovação. Esse evento começou com um garoto, né, o Ped, ele é um irlandês, tinha muito pouca idade, quando resolveu fazer um evento de inovação, reuniu 300 pessoas. Isso foi exponenciando, né? Eu acho que a grande sacada do universo de inovação são pessoas que tentam trazer para o agora alguma antecipação de impacto, né? No caso dele, tecnologias. Ele foi discutir temas, robótica, inteligência artificial, que lá atrás, 15 anos, era coisa de pesquisador, né? Então, inovação, ela parte do princípio da curiosidade humana. Começa daí. Né? O que eu estou vendo, o que é isso, o que eu faço com essa informação, né? Então, dessa forma, depois de impactar o grande varejo, mais de 1 milhão de colaboradores, eu senti uma necessidade de me reinventar como profissional. Foi lá no Web Summit, que quando eu me vi, eu estava numa arena de mulheres de tecnologia, sendo uma, né, gestora humana. E a partir daí eu volto para o Brasil com uma tenacidade e obsessão de transformar esse meu aprendizado sabático num novo produto, um software. Então, hoje nós temos não só o portal, a Magazine, que é o portal do futuro do trabalho, que é uma comunidade aberta, 100% gratuita, mas onde nós estamos hoje empenhados é levar para os RHs de grandes empresas, pequenas empresas, um novo modelo de cultura organizacional, né, a partir de um software. Então, hoje eu represento um pequeno grupo de 517 empresas, que são as startups orientadas ao RH. Tá. Nós chamamos HRTechs. Ok. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, de uma postagem que eu peguei, inclusive, lá no LinkedIn. Achei bem interessante, mas eu queria que você me analisa isso aqui, o que eu vi lá nessa postagem. Diz assim, os empregados vestem a camisa quando se sentem bem remunerados, promovidos, envolvidos, desafiados, produtivos, capacitados, apoiados, apreciados, têm jornadas flexíveis, trabalham em equipe e são valorizados. Pronto, dá uma olhada nisso. Então, qual é a empresa que consegue cumprir essas novas diretrizes, né? Mas então, esse é o mundo perfeito. Esse é o mundo dos sonhos, que não né? quer isso? Eu já trabalhei em grandes multinacionais, as maiores do mundo, inclusive na área onde eu trabalhava. E basicamente era isso, mas tinha toda essa política de RH, toda essa valorização, benefícios, jornada flexível e tudo mais. Só que são empresas gigantes que faturam bilhões e bilhões de dólares. Como é que você implanta isso numa empresa menor? Porque se você vai fazer esse tipo de coisa e pensar muito no lado do funcionário, que eu acho que tem que pensar mesmo, claro, você tem que aumentar seu ticket, senão você não consegue manter um funcionário com jornada flexível, bem remunerado, valorizado, com premiação. Isso você tem que transferir para o seu ticket, que tem que transferir necessariamente para o seu cliente, né? A grande novidade, talvez, que impacta o pequeno empresário, o médio ou o player, é que ele tem acesso ao conhecimento hoje. E gratuito. Sim. Né? Isso acho que é a grande virada de chave. Ele não tem a desculpa pequeno de que eu não vou investir nisso. Não precisa. Por exemplo, uma associação de classe dele fornece a ele um evento. Um parceiro leva ele para um outro evento. E evento hoje talvez seja a grande moeda de troca de um conhecimento. Se antes nós íamos numa feira, né, era bem padrão, qualquer setor, qualquer segmento, sair com uma sacolinha de brinde. Era uma festa, era isso. Agora não. Todo mundo vai ávido por conhecimento. Então você tem às vezes 15 arenas num evento e aquele empresário tem que definir aonde ele quer entrar, porque não dá para ele fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que a grande novidade é isso. Um acesso gratuito, exponencial, né, de todas as frentes. Uma área qualquer, um setor qualquer, ele não deslancha no unitário, no único empreendedor. As associações de classes, as comunidades hoje orbitam para ajudá-lo nesse sentido. Vamos pegar o Sebrae, que é uma grande referência ao Brasil, né? Eu nunca me esqueço, uns 4 anos, lá em Lisboa, voltando à questão
de conhecimento exponencial, e você tem que buscar, tinha algo novo nessa grande arena, porque a arena era gigante, 3, 4 mil pessoas para os principais eventos do dia. Mas tinha uma parte do evento, assim, com, sabe, porteiras e caminhadas de 1 metro e 500 empresas com plaquinhas. Falei, nossa, isso é novo no Web Summit. Ali nasceu as fintechs. Tá. Num evento do Web Summit. Deu 6 meses, eu estava transitando entre Brasil e Portugal e vim assistir aqui a Startse, que também é uma grande provedora de conhecimento hoje, tinha reunido o sistema financeiro em peso, num evento de 24 horas. E não tinha estante. Era todo mundo sentadinho, um auditório, palco. Uma revolução, João. No palco, um bando de moleque. Pior é isso, né? Nubank. Sim. Nubank. Original. C6. Do lado de cá, o sistema brasileiro financeiro inteirinho. O Bacen, o Itaú, o Bradesco, ouvindo os meninos. A grande revolução foi quando subiu ao palco, na minha visão, um representante do Sebrae disse assim, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa muito fantástica que a gente não sabe nem nominar o que é, mas nos procurem. A gente quer fazer parte disso e ajudar os pequenos. Pronto. Então, essas falas hoje é onde eu acho que tem um fit, um match para que o pequeno empresário que está ali dentro do pequeno mundo dele não se sinta mais nesse pequeno mundo. Ele pode sair. E se ele ouvir esses 8, 10 colaboradores, ele vai tomar um susto. É uma geração digitalizada. Sim. Que vai ajudá-lo muito maior do que eu bater o carimbo, ser do DP, ser da área de vendas, ser da área comercial, ser da área de produto, né? Então, eu acho que hoje a oportunidade de um pequeno ser grande nunca foi tão grande. Uhum. Nunca foi. Desde que ele esteja aberto. Que ele esteja aberto a essa condição. E eu diria que sim, existe um percentual muito atento a isso. Me fala uma coisa, você citou um ponto importantíssimo, os fintechs. Basicamente, não se vive mais sem uma fintech, né? Hoje... Você vê como ficou simples? Como ficou culturalmente claro que é uma fintech, um Pix? Sim, exatamente. Exato. Agora, se você pegar, por exemplo, né, eu vejo os alunos aqui, né, os alunos de 14, 15, 16, até 18 anos, até menos um pouquinho. A maioria deles já tem um cartãozinho do Nubank, do C6, do Inter, etc. Eles não sabem o que é agência mais. Tanto que muitos bancos têm até as agências mais para conta jurídica, para algum investimento e tal. Sim. Obviamente que o caixa tradicional do banco, que ficava lá sentadinho, né, processando lá os pagamentos, e aquela fila, ele vai desaparecer, não tem como, né? Hoje não tem necessidade de uma agência física para você fazer nada. Eu tenho conta no Itaú há 40 anos. Olha aí. Olha aí. Minha primeira conta e nunca mais saí do Itaú. Olha aí. E nunca mais pisei numa agência do Itaú. Não vou lá. Ele, apesar de não ser uma fintech, mas você faz tudo digitalmente. E a geração de hoje nem sabe o que é banco mais. Não existe esse conceito. Como é que lida com isso? Porque a mão de obra que existia, que era necessária antigamente, não é necessário mais. Isso é fato. Então, você acha que vai existir uma renda universal? O pessoal vai se aposentar com 60 anos, esse pessoal que envelheceu e não tem mais espaço. Como é que faz? Bom, vamos lá, João. Alguns ritos viraram um pó, como um único emprego. Sim. Ao longo da vida, uma carreira sendo ali absolutamente buscando o tempo inteiro uma ascensão, e eu vestindo uma única camisa. E ao final da minha aposentadoria, se chegar, ganhar lá uma caneta assinada e uma placa de honra pelaquela empresa. Sim. Bacana. Ao mesmo tempo, na evolução, e aí tem um pouco do Ricari, acho que você conhece, né? E o Val, ele traz o impacto de que na evolução humana a gente está vivendo mais, muito mais. A gente tem uma média de idade de 70 anos no Brasil. E ele faz uma análise hipotética de que nós vamos viver 100. Então... Ontem eu vi uma reportagem que nós vamos chegar em 120. Boa, olha, já está sendo aí ampliado. Então, o que eu quero dizer? O que nós interpretávamos no passado com essa carreira sólida e um profissional com 50 já sendo avô,
há uma potência hoje de entrega, de querer continuar trabalhando, e o cara não é empreendedor, o cara é um corporativo, é um chefe de família que a vida inteira trabalhou para alguém. O mundo não é empreendedor. Esse profissional hoje, ele tem 50, 60 e quer voltar para o mercado, porque ele tem uma vitalidade incrível. O modelo de empregabilidade está tendo que se virar para interpretar isso, porque não tem alocação nisso. Sim. Se a gente pegar esses meninos das novas gerações, esse rito do emprego como nós conhecemos vale nada. Exatamente. Vale nada. Vale nada no bom sentido, porque ele também mudou o pensamento que era da nossa geração e dos nossos pais. Nós vamos ter um emprego sólido, construir um planejamento de vida, comprar um carrinho, comprar um apartamento, ter filhos, esperar os netos. Agora não, se você começar a fazer uma pesquisa com o teu time, com os meninos hoje, ninguém quer ter um carro. Eles querem ter uma mochila e ter experiência de vida. Exato. Então, percebe a complexidade desse novo modelo de trabalho do futuro? As empresas com esses modelos arcaicos ainda de contratação e os profissionais orientados por essas novas gerações terem outros tipos de busca, de ideais. Então, eu acho que as rupturas são invisíveis, mas são fissuras que não vão mudar, né? Aí, se você voltar numa visão de um pequeno negócio de novo, a gente tem 2 cenários para esse pequeno empresário. Ou ele escala, ou ele escala, ou ele escala, porque ele vai morrer. É isso. Bacana. Se a gente pensar no sentido de profissões, você se tornava médico, arquiteto, engenheiro ou funcionário do Banco do Brasil concursado. Hoje em dia, a visão do profissional nômade impacta profundamente em novas profissões, que ainda nem foram inventadas, né? Então, o apego também de uma média geração em termos de idade, 40 anos, que está ali no meio do geracional, a uma visão de minha profissão, tem que ser desconstruído e muito rápido, que a gente vem aquela visão de lifelong, né? Aprendizagem ao longo da vida. Então, essa mistura de informações, de comportamentos mudando, mundo real e mundo digital, ela tem uma complexidade tão impactante que a gente vai a um outro tema, que é a saúde mental. E a saúde mental é um dos fatores que qualquer profissional hoje que tem um bem viver com a carreira não aceita mais qualquer coisa. Então, essa transformação do mercado de inclusão está mudando, porque o modelo não atende mais a expectativa de um trainee, de um estagiário. E se você começar a fazer uma pesquisa de novo aqui dentro do time, você vai ver que nem todo mundo quer ir para uma grande empresa, que era também um grande, né, movimento, né? Então, aonde talvez a gente tenha tido toda essa construção tão rápida e confusa de novos propósitos na tecnologia. Eu volto a ela, né? A tecnologia ela nasceu de um princípio muito legal, de libertação, o software livre. Você deve conhecer. Sim, o Linux, né? Exato. Sou apaixonado por Exato. Linux. Então, o que nós temos a partir daí? Comunidades. Comunidades até onde hoje concorrentes cooperam. Sim. Rapaz, pega essa informação que eu te dou e joga ela 20 anos atrás. Complexo demais. Se o cara é Brahma, aquela história é bárbara, né? E toma uma Antártica, ele está na rua, né? Então, quem entender em qualquer geracional essas mudanças fantásticas, mais libertárias, de mais autenticidade profissional e pessoal, vai ter uma visão de que sim, eu posso também mudar de carreira. E ter uma carreira que me faça bem. Aí você vê coisas assim estupendas, né? Você vê um engenheiro elétrico fazendo gastronomia. Você vê um dentista que fez odontologia fazendo Tai Chi Chuan como professor, né? Então, ao mesmo tempo, a tecnologia, João, é uma visão minha, por favor, nos deixa muito mais holísticos como seres humanos e nos perceber melhor, né? E aí vem todo o resto, né? A saúde mental, esse emprego não me interessa, eu não quero uma carreira, eu quero mochilar. Por exemplo, a gente tem na IA Magazine
uma área que é sabático. Então a gente pega brasileiros que estão em roteiro sabático. Rapaz, hoje o sabático é tão planejado quanto a carreira. Estar fora da carreira é tão planejado quanto. Aí você vê que o cara faz um circuito de 1 ano, ele vende aquele conteúdo, ele já sai vendendo o conteúdo dele. Rapaz, isso pode virar uma nova profissão para ele. Ele terminou aquela carreira executiva para fazer, e talvez ele nunca mais volte para o mercado. Então, esse é o nosso tempo, essa complexidade. O que nunca mais será igual é o padrão de comportamento que as empresas ainda tentam contratar, com os mesmos benefícios, os méritos de ontem. Não funciona. Não funciona. Então, você sabe que antigamente, quando o pessoal se enchia da empresa, não queria mais trabalhar, o que ele fazia? Ia abrir uma pousada em Porto Seguro, né? Boa. Era sempre assim. Boa. Né? Boa. Quero sair, vai lá para Porto Seguro, a pousada. Hoje, o que o pessoal faz? O que você falou, né? O pessoal sai, não quero mais, bota o celular na mochila, vai para a Índia e começa a fazer vídeo lá na Índia. Aí a gente vai falar de 2 coisas, que é saber lidar com mundos de escassez sem se sentir oprimido. Aí eu vou brincar com esse gancho seu, né? Que também tem o lado do cara que era demitido, não sabia o que fazer da vida, e daí abriu uma franquia do McDonald's e quebrava em 3 tempos, porque não entendia nada do ramo alimentício, né? Mas se a gente pensar hoje nos valores, os valores sou eu, e não o que eu possuo. O que eu preciso para fazer um sabático? De uma mochila, uma organização e método, e tem todos os níveis, por exemplo, de me hospedar, desde um 5 estrelas até um hostel, por exemplo, né? Uhum. Então, eu acho que o grande valor hoje também é essa visão de uma sociedade, ao contrário da consumista, ser muito minimalista. Ora, se eu tenho, vamos pegar a persona de um profissional mais minimalista, ele vai negar todo e-commerce. Talvez ele esteja em maior vantagem do que aquele que continua esperando o contra-cheque no final do mês e está lá no sufoco do cartão de crédito. Steph, eu acho assim bem legal essa ideia. Eu, às vezes, né, eu mesmo me pego assim e falo, vou pegar também fazer meu... O que pensam seus meninos aqui? Então, o que pensam esses estudantes hoje? Eles querem fazer uma seleção num processo de futuro de trainee, de estágio? Nós vamos ter que fazer uma pesquisa para descobrir. Mas eu acho que efetivamente, pelo que a gente vê, né, dos canais que tem por aí da idade deles, sim, a educação está defasada, né? Nós estamos fazendo educação como se fazia 150 anos atrás, né? Então, isso me lembra Morin. Edgar Morin já falava disso, né? Então, isso aí, claro, tem uma série de fatores que estão envolvidos, né? Dá para mudar bastante coisa, mas a gente sabe que nem você falou, pleno emprego, né? O sonho da pessoa que saiu da escola era Banco do Brasil, Petrobras, enfim, o sistema bancário e tal. Hoje não existe. Você vê que as pessoas não querem mais ficar sentadas numa cadeira na frente de um computador, a não ser que a pessoa seja um programador, enfim. Mas você pode pegar um notebook e ir para a praia fazer isso aí. Exato. Né? Sim, a gente tem que fazer uma pesquisa e descobrir, mas definitivamente não entendo que as pessoas queiram um emprego formal, mesmo porque eu acho que nem vai existir muito mais esse tipo de trabalho. Muitas posições vão ser substituídas por robôs, como já são. Ontem mesmo eu vi também um anúncio da Toyota, porque lá nos Estados Unidos os caras estão fazendo lá uma greve, exigindo jornada de trabalho menor e mais salário. Você vê a complexidade, os limites, né, dessa régua, algo muito antigo, que era ontem, e algo muito futurista, que ainda não se revelou por completo, né? Mas que está caminhando para isso. E há grandes oportunidades aí, de negócios, de trabalho, então, não é? Para quem inova, certo? Exato. Para quem tem uma visão mais aberta, porque... Por exemplo, lá o problema lá é sindicato. O sindicato sempre gosta do tradicionalzão. Então a Toyota falou que, ok, as novas fábricas que nós vamos implantar de motores elétricos, carros elétricos, vão precisar de menos funcionários. Então o que vocês estão pedindo aí, continuem pedindo que vocês não têm vez no futuro. Né? Assim como aqui no Brasil também, né? Nos Estados Unidos tem muito disso. Você para no posto de gasolina, enfia o teu cartão de crédito, abastece, vai embora, não aparece ninguém para te atender. E aqui só é assim ainda porque o sindicato falou que era proibido. Eu não sei se ficou para sempre ou até 20 anos ou 25 anos que não poderia substituir as pessoas por bombas automáticas. Mas vai chegar uma hora que vai acontecer isso aí.
Olha, vou te dar um exemplo disso, né? Que volta àquela dicotomia de que o robô vai substituir o homem no trabalho. Balela, tá? Vai substituir aonde tiver a necessidade Sim. de escalabilidade. O que está surgindo, João, e a gente vê, e não tem nome, é surdo, é um movimento invisível, são essas novas profissões, que não tem regulamentação de sindicato, que o cara não trabalha 4 horas ou 8 nela, Sim. que a priori aquilo nasceu como um bico. Eu vou te dar um exemplo. Eu me mudei agora, aqui, né, para perto de você. Estou num condomínio ali no meio de uma estrada, meio do mato, e não me compensa ficar indo a lugar nenhum buscar nada. Então, eu sou a típica consumidora online. Eu compro tudo online. Também. Tudo Ah, online. Nossa, eu maravilha. adoro isso, porque me dá mais tempo para pensar no que eu preciso fazer, que é sensibilizar o pequeno empreendedor com o futuro. Pois bem, e aí hoje eu sou muito curiosa, então me chega um fornecedor qualquer me entregando aquilo. Aquilo é uma profissão nova que não tem nome. Ele é o cara que me compra mercado. Ele escolhe por mim. Aonde está rezada essa profissão? É um bico. É um bico que isso vai se institucionalizar. Então, essas novas funções de serviços que a gente não vê, elas estão escalando cada vez mais na perda do emprego formal. Aquilo que você comentou, né? Já começa a ficar claro que algumas posições já estão indo embora, né? E já começa a ficar claro também aquela leva que eu falei que prefere um sabático do que ficar aqui brincando de eu sou um executivo, eu tenho poder de cargo, que é outra coisa que sustentava, né? O modelo do comportamento humano, né? O status do poder, né? Poder hoje é tempo. Poder hoje é bem-estar. Sim. Exato. Estilo de vida, né? Você, então, tem a EA Magazine, é uma Sim. revista digital, né? Sim. Que trata de inovação tendências people e tech, Ok. né? De relevância. Então, se você me perguntar como surgiu a ideia da revista, foi exatamente para culturar essas gestoras de RH ao momento novo, de 2015 para cá, onde a análise de dados era algo muito importante dentro de uma companhia. Não era comum o RH ter dados. E era necessário ter dados, porque você lida com o comportamento humano no RH. Sim. Né? Então, eu te entregava aquele projeto apertado na mão, você pedia dados em um Excel. Falava, rapaz, o que é isso, né? Ainda hoje, né? Eu falei, deixa eu ajudar isso daqui, deixa eu me melhorar de novo, né? E voltar à essência que eu sou, que é uma pessoa, uma profissional muito curiosa, antenada e, a priori, inovadora. E, a partir daí, então, eu volto e estou nessa evangelização de poder levar para o RH essa visão de que a integração de um trabalhador, o engajamento de um trabalhador não é mais o contra-cheque, não é mais só o benefício, né? É o que ele encontra naquela marca que detém o coração dele. Essa é a grande questão no momento, né? Antigamente nós perdíamos o colaborador por turnover, ele ia de uma marca para outra concorrente. Agora não, ele simplesmente não quer trabalhar. Ele quer pegar 4 horas do dia dele e criar outro tipo de jornada de aprendizagem. Então, a visão hoje das HR Techs é ajudar os RHs, e eu estou falando que um RH, para você ter uma noção, tem 15, 18 subsistemas diferentes. Se a gente pensar em recrutamento e seleção, se a gente pensar em integração, pensar em benefícios, é uma escala absurda, né? De oportunidades. Eu vou falar aqui, alguém leigo, né? Antigamente era o DP, né? Departamento Pessoal. Ainda, João, ainda. DPzão é o DP que a gente tenta sofisticar e falar hard DP hoje, né? Mas ainda tem. E com essa expressão vem o pior dos mundos, onde o colaborador é um número. Isso ainda hoje, tem muita empresa que trabalha nós assim. estamos hoje numa era de tecnologia, de um mundo digital, onde há empresas que cerceiam a liberdade de acesso à internet. É complicado, né? Então, eu acho que todo momento de impacto de transformação na evolução humana tem essa gangorra. Sim. Né? Você tem parte de um grupo avançando muito, você tem parte de um grupo retroagindo e você tem parte de um mundo que está perdido. E quem leva esse perdido na inovação é quem sai na frente.
Então a gente vai dar uns exemplos aí para você entender como é bem simplificado. O Uber, a Gympass. A Gympass é uma HRTech, bem-estar, né? Então eu acredito que nesse sentido, na oferta humana do colaborador escolher onde quer ir agora trabalhar, é a grande provocação. Hoje nós temos áreas de recrutamento e seleção literalmente fazendo a seleção por algoritmos, né? Por inteligência artificial. Uhum. E não estuda o comportamento do colaborador, né? Então, o que acontece? Eu refino comportamentos adequados àquela vaga e quando esse colaborador é então contratado, ele entra dentro e enfrenta as mesmas questões de não engajamento, de não bom acolhimento. Então, eu acho que o grande parâmetro, quando a gente avança muito com tecnologias, é reinterpretar esse modelo humano, esse comportamento humano nosso. E esse mix de geração, né? Uma geração mais digital, uma geração mais 60, 50 mais, que está tentando voltar ao mercado. Então, eu vou te dizer que é uma grande e interessante salada de fruta, sabe? É o momento das organizações de trabalho, não só no Brasil, viu, João? No mundo todo. Imagino que sim. No mundo todo. Esse tipo de abordagem ele vai servir para uma grande empresa, uma multinacional, que tem possibilidade de fazer isso. Uma empresa menor, uma pequena empresa com, sei lá, até 100 funcionários, que tem um tipo de trabalho muito definido, é possível você ter uma estrutura de RH com todas Vou te contar então, né? De dados, vou te trazer um pouquinho de panoramas setoriais, né? O Brasil hoje ele é orientado por um PIB que que impacta a empregabilidade, que é a pequena empresa. Quem contrata no Brasil é a pequena empresa. Quando a gente fala pequena empresa, estou falando de uma empresa com 10, 50, 100 colaboradores, né? Esse pequeno empresário que nós chamamos aí o PME Brasil, e isso aí é uma grande evangelização, por exemplo, de um Sebrae da vida, para que eles cresçam, escalem. Esse profissional, ele está atento. Ele está atento à transformação. Ele está atento à necessidade de processos mais automatizados. Ele está interpretando que o meu negócio pode crescer com escala maior se eu tiver sistemas. Só que o cara não sabe por onde começar. Não sabe. Então, uma pesquisa recente fala que 60% do pequeno, grande empresariado do Brasil já entendeu isso e pede ajuda para que comece a escalar sistemas dentro do pequeno negócio dele. E com isso, essa expressão DP muda. No meu caso, e na minha área que me cabe, que é uma HRTech, eu mudo isso para outra expressão, gestão de pessoas. O principal ativo da empresa. E por aí vai, né? Sim. Um dado importante, João. 80% de um mercado você perde na inovação. 80% não está entendendo nada do que tu está falando. 20% navega e surfa com você. Isso é genial. E esses 20% que seguem, né? Por exemplo, os PMEs, acaba levando não só o nichado dele, o segmento dele, como outros segmentos também. Então, se você me perguntar aonde eu entro e qual é a minha evangelização na minha HRTech, e somos só 517, levar ao PME uma conta gratuita. A Cookie, que é a nossa HRTech, ela permite que o João, tendo uma empresa com até 20 colaboradores profissionais, ele pode ter uma conta gratuita e entrar na plataforma, gerar conteúdos com os colaboradores e transformar isso na cultura. Então, o nosso patamar aqui, da nossa parte, é levar a gestão de pessoas. Da Gympass, bem-estar. E por aí vai. Eu queria que você fizesse uma análise para mim aqui. Eu não sou muito bom para guardar nomes, então eu sei que o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele disse o seguinte, que no futuro, né, você não vai ter nada, mas vai ser feliz, certo? Provavelmente os caras estão trabalhando aí. Acredite nisso. Não, eu acredito. Eu sei que tem a Agenda 2030 da ONU, que eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso. Então, nós temos os carros autônomos, que aqui no Brasil não tem ainda, mas nos Estados Unidos está fervilhando
Demais, tá cheio de carro autônomo. Aqui a gente tem autosserviço, né? Você entra no Pão de Açúcar Minuto, por exemplo, entra, faz sua compra, passa no caixa, não tem ninguém para atender, passa o cartão. Eu sei de vários lugares aí que você só põe a mão e ele já cobra, né? Inclusive tem os produtos que tem RFID, que eu acho que ainda não está muito implantado, porque é um pouco caro. A hora que tiver implantado, todos os produtos terão RFID, né? Que é aquela tipo esse tag do Sem Parar, né? Passa com o carrinho com todos os produtos lá dentro, um sensor lê tudo que tem lá, nem precisa de passar a mão, ele já cobra tudo. Então a gente sabe que certas profissões, certas funções, certas atividades estão sumindo. O presidente do Fórum Econômico Mundial lança uma dessa e a gente tem uma agenda 2030 da ONU aí com 17 parâmetros ODS, lá, né? ODS. Objetivos, né? 17 objetivos do ODS. Que basicamente muda toda a forma de relacionamento humano, de trabalhar, de estudar e tudo mais. Como é que a gente resolve essa equação? Porque educação ainda está... Educação, você falou, né, que o RH, o DP, enfim, ainda a gente está pensando muito atrasado. Como é que a gente moderniza rápido isso daí? Porque a gente, às vezes, gasta muito tempo ensinando que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500 e que, etc. Isso não vai usar mais. Toda inovação, ela perde uma geração qualquer, que está no meio. Toda inovação. Se a gente pegar a internet nos anos 90 a 2000, uma geração ficou perdida. Ok? Agora, a mesma coisa. Se a gente pegar a era virtual, nós temos algumas gerações que não sabem o que fazer com esses dois mundos, né? Ele está certo no patamar daquele holístico que eu te falei. A capacidade nossa de assumir tantas tecnologias ao mesmo tempo nos conecta demais. Sim. Além da conta. A gente está, né, com um monte de chipzinho assim, saindo fumaça. Então, parte da humanidade não quer isso. E ela descobre alguma beleza fora de um celular. E essa parte da humanidade, quando descobre uma beleza fora do celular, ela começa a despossuir-se, tá? E ela volta, talvez, a algumas idades mais pré-históricas, eu vou brincar e vou falar sério aqui, de escambo. Eu tenho algo, eu troco com você. Exato, eu não preciso possuir, eu não preciso ter o carro 0 km, porque ele me tem um peso de IPTU, de PVA, de gasolina e seguro, por exemplo. Então, essa visão de que nós somos uma aldeia, lá atrás também, Marshall, nós somos uma grande aldeia, a tecnologia nos propõe, talvez, pensar no coletivo. Nunca antes nós tivemos uma experiência profissional de carreira humana focada em colaboração como agora. Sim. Certamente. Ótimo. Quando a gente fala isso, preste atenção, não tem várias pessoas colaborando? Se eu sair um pouquinho daquela comunidade, a comunidade não vai fazer, não vai sentir a minha falta, porque o resto está colaborando. Então, essa visão, por exemplo, dos 17 objetivos, ele é uma cadeia de cooperação, seja erradicação da pobreza, negócios sustentáveis, educação, que está muito forte ali, né? Agora, de novo, se a gente pensando aqui, falando um pouquinho de Saramago, que eu estou lendo, né? E o ensaio da cegueira, alguma coisa assim, a gente continua com as grandes complexidades. Parte disso está entendendo, parte disso está ruindo, parte disso está sofrendo, está chorando, e vira de novo a espécie humana e seus comportamentos, né? Nada, eu acredito, está tão mais sólido, acho que essa é a grande verdade. E quando não está mais sólido, aí é Bauman, né? A questão da modernidade líquida, a gente tem a espécie humana em vários níveis de amadurecimento. E holisticamente tem parte dela buscando uma vida mais simples, mais tempo e qualidade, a escassez, que na verdade vida virtuoso, algo virtuoso, e não mais o contrário do possuir e ter, o shopping desenfreado e e-commerce desenfreado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade hoje de marketplace. O consumo, eu não compro aqui, eu compro do Alibaba, na China. Então, olha que antagonismo. E, além disso, a gente tem vidas virtuais, além de presenciais. Exatamente. Né? Você falou que a cada inovação perde-se uma geração, certo? Sim. Isso. Qual que é o... E você perde 80% de um mercado qualquer na inovação.
Tá. Ele não, é o DP. Ele não está acompanhando, não está entendendo nada. E você surfa com 20%. A inovação vira tendência e vira consumo. Aí Sim. é uma realidade que nós entendemos. Ok, É então... o Uber isso. Sim. É o Gympass. Aí você vê, né? O táxi não acabou, né? Por causa disso também. Não. Na verdade... O livro também ainda não. Eu gostaria que não acabasse, não. O livro é muito legal. Eu também não. Né? O cheiro de livro é uma coisa assim afetiva, né? Sim, para quem gosta de ler, né? E muito pelo contrário. Eu acho que daqui para frente, quem não ler é que vai se prejudicar mais. Porque antes até você não lia, ok, tinha a enciclopédia, tinha o professor que ensinava. Hoje é você. O livro está lá e tem muito título, né? Hoje está super legal de você... O uso bom e o uso inadequado de tudo sempre. Se a gente pegar talvez o maior player, né, que represente o nosso mundo atual é o celular. Nós vivemos 24 horas conectados dele, andamos com ele, para bem ou para o mal. Então, eu sempre tenho uma visão otimista de mundo, sabe? De uma sabedoria de que o humano vai se reinventando e vai se melhorando e não se piorando, tá? Então, dentro de você possuir um celular, dá para fazer outras coisas muito legais. Ter grupos de interesses, Sim. ter uma mobilidade muito rápida à sua mão, né? Então, de novo, é uma era de antagonismos, né? Real, virtual, bom ou ruim, né? Eu acho que a espécie humana, às vezes, em cada século, tem uma única oportunidade de viver uma complexidade tão grande. E acho que eu e você, que somos do século XX, estamos tendo uma grandiosidade de experimentar a grande complexidade do século XXI, porque nada está certo, né? Não, mas eu tô achando assim maravilhoso, porque eu gosto de tecnologia. Eu, assim, se eu pudesse... uma garota de 30 anos. Não, com certeza. Eu queria que você desse uma mensagem final... Claro. Para os pais, né? E até para os alunos mesmo. Sabe que a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular que a gente utiliza, ela preconiza que você deve trabalhar com habilidades, que é justamente sair desse mundo de avaliação por conteúdo, provas e tudo. Então, você trabalha por habilidade. Se alguém tem mais habilidade artística ou mais habilidade lógica, né? Outros tipos de habilidade, é assim que você tem que trabalhar, que é o que acontece por aí, né? Necessariamente alguém que faz vídeo não é menos ou mais importante do que alguém que gosta de mexer com manufatura, etc. Sim, sim. Eu vou dar a minha visão como mãe de um moleque que não gosta do ensino formal, nunca gostou, e um dia só trabalhava, chegava em casa como todas as mães, né? E o cara estava no celular. Até aí tudo bem, a gente dava um limite e ele largava o celular. Mas um dia eu cheguei, João, e me assustei. Ele dizia que estava fazendo a tarefa escolar, com o celular, o notebook, o laptop, mas foi um pito gigantesco que eu, assim como esses pais, você não está aprendendo nada, e papapá, sem eu entender que ele antecipava uma edtech. E modelos de aprendizagem autônomas que eu não dominava. Tá. Hoje eu peço desculpas para ele toda vez que eu lembro disso, há 25 anos atrás, que ele tinha 8, 9 anos. Mãe, mas eu estou estudando, mãe, eu vou ter prova amanhã. Como boa mãe. Então, a primeira coisa que eu talvez possa dizer é que os pais sempre serão referência maior e libertadora da liberdade dos filhos. E mais do que isso, que a grande contribuição que um pai pode deixar e dar a um filho não é a própria experiência de vida, é o abraço, para que esse filho tenha muita autonomia, tenha maturidade e valores para poder descobrir do seu jeito. Quanto mais os pais apostarem nesse abraço e no conforto de poder deixar meninos e meninas com raízes de desenvolvimento mais profundo, mais espetacular vai ser esse cara. Sim. Independente da profissão. Deem uma liberdade diferente, que é a liberdade do acolher e não cobrar. E não ser uma referência de que, no meu tempo era assim. Caraca! Até porque a gente vai ficar muito velhinho assim, né? Então eu recomendo que pai e mãe sejam muito brotos, né? A referência para um filho é o orgulho do pai pelo filho e o abraço sincero que fala, filhão, vai lá, tô contigo. É isso.
O resto, você só pôs aí um outro ser humano bacana no mundo. Esperamos que ele seja bacana, né? Sim. É isso. Acho que é isso. O abraço é o grande recado que eu deixaria, porque os pais hoje tentam dar tudo como nós, na nossa época, tentávamos dar aos nossos filhos, né? Sim. Tudo bem. Cada um dá o que quer, não vamos proibir. Quer dar, sabe, uma bolsa Louis Vuitton? Não tem problema. Quer dar, sabe, um celular de altíssima? Não tem problema. Cada um no teu mundo e nas suas respostas de oportunidade. Mas nada disso substitui a construção desse ser humano a partir do afeto, do seio familiar e dessa visão de que eu estou apostando em você. Vai, cai e volta. Vai de novo. E dá o apoio, né? Apoio. Liberdade Apoio. de criação, inovação. E criar, né, talvez, o que é o nosso século, né? Nossa, que é isso? Curiosidade, né? Hoje uma grande skill, uma soft skill é curiosidade. Sim. Nossa, faz os caras imaginarem. Que é isso? Não entendo. Aí o cara vai lá e descobre e cria o carro elétrico, que nem o Elon Musk. É isso. Eu acho que o afeto, a proteção familiar e a oportunidade de ver esse filho como um novo indivíduo do tempo dele e não do nosso. Sim, Acho verdade. que é isso. Muito bom. Stephanie, muito obrigado aí pela sua presença. Infelizmente, temos tempo limitado para conversar, tem zilhões de coisas mais para conversar. Claro, é um mundo inesgotável hoje, né? Que lindo. Muito bom. Sua experiência é magnífica, foi muito legal conversar com você. Obrigada, querido, obrigada. Parabéns pelo caminho que tu está adotando aqui como gestor, né, educacional, né? Que você sirva e tente exponenciar essa sua voz para outros educadores, para outros. Aqui dentro você já tem esse circuito que orbita a partir do que você tem essa visão mais disruptiva, mas leva essa mensagem sua a outros educadores. Uhum. Pode ser professores, não tem que ser donos de escola, entende? Eu acho que o problema está nos educadores e não no aluno que está mais sapeca. Na verdade. Visão disruptiva, gostei, é isso Visão mesmo. Essa disrupção é difícil. Claro que O pessoal, todo mundo, né, prefere se manter na sua zona de conforto. E eu adoro disrupção. Cria um caos, né? Mas é legal. Depois que você olha para trás e vê o resultado... Derruba tudo e reconstrói de novo. Né? Não serve mais. Legal, o que eu faço? Não sei também o que vai ser. Mais importante é entender que aquilo não nos serve mais como roupa, como condição, como reflexão do que nós queremos. Daí volta a questão do período sabático. Sim. Hoje, como algo commodity dentro de uma carreira profissional. Nossa, tem gente linda aí fora do Brasil andando de Kombi, sabe? Sim. E criando novas experiências. Sensacional a conversa com você, muito bom. Muito obrigada depois você vai por passar... me trazer aqui. Muito obrigada. Obrigado por você ter, né, vindo, e depois você passa as suas referências de redes sociais e tal, e vamos crescendo colaborativamente. Vamos. Tá bom? Muito obrigada, João. Obrigado você. Pessoal, muito obrigada, time. O time show. Azione. Depois conversa com eles. Bom, muito obrigado por você ter assistido a live, o podcast. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilha, comente. Se você quiser vir para cá e contar sua história, coisas que você gostaria de compartilhar com as outras pessoas, fica à vontade. Estamos de braços abertos para receber qualquer pessoa que queira trazer inovação, conteúdo significativo para as pessoas. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo episódio.